As portas pesadas do tribunal mal tinham se fechado atrás de nós, e a minha ex-sogra já estava bloqueando o meu caminho. Lorraine plantou a ponta da sua bengala com força no chão de concreto, bem ali na saída do tribunal de Hamilton County. Ela olhou para mim com aquela mesma expressão fria que usou durante anos, um olhar feito para me fazer sentir pequena. Nunca mais ouse pisar na minha casa, Lorraine disparou alto o suficiente para que as pessoas na calçada ouvissem. Vá embora. O meu ex-marido, Mark, estava parado alguns passos atrás dela, vestindo seu terno azul marinho sob medida. Ele cruzou os braços e exibiu um sorriso sarcástico, como se o juiz do divórcio tivesse acabado de lhe entregar a maior vitória da sua vida. Eu respirei fundo, ajustei a bolsa de couro gasta e tentei manter o controle. A dor de cabeça latejou forte. Mas, em vez de me encolher, eu simplesmente olhei nos olhos dela e sorri. Na verdade, Lorraine, eu disse com a voz calma, a venda foi fechada hoje de manhã. Ela franziu a testa. Que venda? Eu vendi a casa, respondi. E, antes que ela pudesse falar, adicionei mais uma frase. E o seu filho não é mais o diretor executivo da empresa. O silêncio foi absoluto nos degraus do tribunal. De repente, Mark soltou uma gargalhada alta. Não foi uma risada nervosa, mas sim um riso cheio de deboche e confiança. Diane, ele disse, balançando a cabeça. Você sempre teve uma imaginação muito fértil. Lorraine riu também. Você realmente acha que alguém vai acreditar nisso? Eu decidi não responder. Não havia nada para explicar ali. Em vez disso, puxei um pequeno envelope da bolsa e estendi na direção de Lorraine. Estas são as instruções do advogado, expliquei. Você tem exatamente 72 horas para retirar seus pertences pessoais. Ela nem pegou o papel. Mark deu um passo à frente. Você enlouqueceu de vez, Diane. Talvez ele precisasse acreditar nisso. Afinal, se admitisse por um segundo que eu não estava blefando, tudo o que ele pensou sobre os últimos 25 anos desmoronaria. Se alguém me dissesse, 6 meses atrás, que eu estaria na escadaria de um tribunal dizendo aquilo, eu jamais acreditaria. Naquela época, eu ainda tentava salvar um casamento que já tinha acabado muito antes de eu perceber. O fim não acontece em um grande momento dramático. Ele acontece em centenas de pequenos momentos. Era o Mark passando pela minha mesa no escritório apenas quando precisava de uma assinatura. Era eu jantando sozinha 3 noites por semana porque mais uma reunião ia até tarde. Era ele agindo como se eu fosse invisível. O pior momento aconteceu no Prêmio de Liderança Industrial, em Indianápolis. A nossa empresa, a Carter Precision Systems, tinha acabado de receber uma homenagem por 25 anos no mercado. Eu estava na mesa 12, usando um vestido verde escuro antigo. Nada chique, porque nunca fui de gastar fortunas com roupas. Mark subiu ao palco sob os aplausos. Ele parecia extremamente confiante. Eu comecei a Carter Precision Systems do zero, armado apenas com um sonho, ele discursou. A plateia bateu palmas. Eu trabalhei duro todos os dias para transformar esta empresa no que ela é hoje. Mais aplausos. Eu esperei. Achei que ele mencionaria as pessoas que mantiveram a empresa viva nas crises. Os funcionários, o falecido pai dele, ou eu. Mas tudo o que ele disse foi, obrigado a todos por acreditarem na minha visão. Eu sorri educadamente porque todos estavam sorrindo. Mas, por dentro, doeu. Não por ego, mas porque eu passei 25 anos garantindo que o pagamento dos funcionários saísse pontualmente toda sexta-feira. Eu hipotequei nossa casa na recessão. Em 2009, quando o caixa quase desmoronou, fui eu quem ligou para os fornecedores implorando por prazo. Lembrei-me de estar no escritório cercada de contas, quando meu pai entrou e me entregou um envelope. Ele tinha vendido parte de suas terras perto de Lafayette. Eram $320 mil. Tudo o que economizou após a morte da minha mãe. Ele disse apenas, se você acredita que esta empresa pode sobreviver, eu também acredito. Aquele dinheiro nos comprou tempo. O tempo virou sobrevivência, que virou o crescimento da empresa que Mark agora chamava de sua. Uma semana após o prêmio, notei que Mark parou de usar aliança quando viajava. Não disse nada. O silêncio era mais fácil que discussões.
Então, em uma terça-feira, ele colocou uma pasta preta na mesa da cozinha, ao lado da minha tigela de sopa. Eu já assinei, disse ele. Eram os papéis do divórcio. Sem aviso. Sem conversa. Apenas linhas esperando pela minha assinatura para acabar com tudo. Eu assinei os papéis sem drama. Mark estava encostado no balcão da cozinha com uma expressão entediada. O que aconteceu com a gente? Perguntei, olhando a assinatura dele. Ele suspirou. Diane, sejamos realistas. Nós somos apenas companheiros de quarto há anos. Eu balancei a cabeça lentamente. Talvez fosse verdade. Mas companheiros de quarto não apagam a existência um do outro. Já conversei com o meu advogado, ele continuou, pegando as chaves. Vou garantir que você fique confortável financeiramente. Confortável. Depois de 25 anos. Eu olhei direto para ele. O que exatamente você acha que eu contribuí para esta empresa, Mark? Ele pareceu surpreso. Pensou por um segundo e respondeu, você cuidava das planilhas. Apenas 4 palavras. Nada sobre negociar empréstimos difíceis. Nada sobre garantir o plano de saúde dos funcionários ou passar noites em hospitais após acidentes na fábrica. Para ele, eu apenas organizava papéis. Tenho um jantar com a Nathalie, disse ele, saindo. Ele não disse o sobrenome, mas eu sabia quem era. A nova diretora de marketing. Fiquei sozinha no escuro até a sopa esfriar. Não chorei. Tentava entender como alguém viveu ao meu lado por tanto tempo e me achava descartável. 2 dias depois, me encontrei com Raquel Kim. Ela estava no conselho da Carter Precision Systems há anos e era uma das poucas pessoas em quem eu confiava. Sentamos em uma cafeteria silenciosa. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela mexeu o café. O que você quer fazer agora, Diane? Quero que ele pare de fingir que eu nunca existi, respondi, olhando pela janela. Raquel assentiu. Então, fez uma pergunta que mudou tudo. Você assinou a procuração de voto deste ano? Não, acabei esquecendo com a confusão. Raquel sorriu pela primeira vez. Ela abriu a pasta e puxou um documento grosso. Você não esqueceu, Diane. Lembrou no momento certo. Abra na página 32. Olhei para a página. Eram apenas gráficos, nomes e números. Não o entendi, admiti. Raquel bateu o dedo em uma linha. Você possui 38% da empresa. Mas o que importa está aqui, suas ações preferenciais da classe têm direito a 5 votos cada uma. Eu assenti. Meu pai insistiu nisso quando investiu o dinheiro. Exatamente. E Mark se acomodou no poder. Durante anos, a assistente dele te enviava a procuração, você assinava sem ler e ele votava por você. Raquel me entregou outro papel. A procuração deste ano está em branco. Pela primeira vez em 17 anos, o Mark não controla os seus votos. O silêncio tomou conta da mesa. Minha vida mudou em um segundo. Quando seu pai investiu, 15 anos atrás, ele investiu em você, continuou Raquel. Ele dizia que se a empresa sobrevivesse pelo dinheiro dele, todos deveriam saber de onde veio. Raquel tinha redigido aquele contrato. Cada ação da classe valia 5 votos. Não podiam ser convertidas ou diluídas sem meu consentimento. Na época, não imaginávamos que a empresa valeria 100 milhões de dólares. Só queríamos pagar as contas. O que acontece agora? Perguntei. Raquel pensou bem. Se for para punir seu marido por ter um caso, não faça. Mas se for para proteger a empresa e os funcionários de uma liderança cega, aí a conversa é outra. Nas semanas seguintes, a mediação do divórcio avançou. Tudo virou papelada, extratos financeiros, avaliações de propriedades e apólices de seguro. 25 anos de casamento reduzidos a pastas com etiquetas coloridas. Mark era educado na presença dos advogados, quase alegre. Ele tratava o divórcio como uma transação comercial que já tinha vencido. Durante uma sessão, revisamos os bens. A velha casa de Carmel entrou em pauta. Ela pertencia aos meus pais antes de falecerem. A casa precisava de reformas caras.
O telhado estava no fim da vida, as janelas originais vazavam no inverno e a encanação era antiga. Mark mal olhou para o laudo. Eu não quero esse lugar, disse ele. O advogado dele o olhou. Tem certeza? Não tenho interesse em manter aquela ruína, Mark respondeu, olhando para mim. Você sempre gostou de casas velhas. Fiquei em silêncio. Ele queria outras coisas, o condomínio no centro de Indianápolis, a maior parte da nossa conta de investimentos, o barco e várias aplicações financeiras. O advogado dele reorganizou os números. No fim da tarde, Mark concordou formalmente em abrir mão da casa de Carmel. Caminhando para o estacionamento, ouvi-lhe dizer ao advogado dele, eu fiquei com a melhor parte do acordo. Ele realmente acreditava nisso. Em casa, Lorraine já agia como se eu não morasse mais lá. Numa quinta-feira, voltei de uma consulta médica. Minha artrite estava incomodando. Quando entrei, vi caixas de papelão enchendo o corredor. Uma delas tinha uma etiqueta preta, doação. Ajoelhei-me com cuidado e a abri. No topo estava a foto do casamento dos meus pais. Abaixo, o velho canivete do meu pai, as receitas manuscritas da minha mãe e um álbum de fotos dos primeiros anos da Carter Precision Systems. Nossa primeira garagem alugada, Mark sujo de graxa, e eu segurando nossa filha com um braço enquanto atendia ligações sobre pagamentos. Uma foto estava com o canto dobrado. Desdobrei-a gentilmente. Lorraine entrou carregando sacolas. Ah, disse ela, sem graça. Achei que Mark não ia querer essa tralha velha. Olhei para cima. Os meus pais são tralha? Ela suspirou dramaticamente. Não comece. Você vai se mudar logo de qualquer maneira. Não há razão para carregar memórias inúteis para sempre. Fechei o álbum com cuidado. Aquilo não eram apenas memórias para mim. Eram a prova. A prova de que eu estive lá desde o primeiro dia. Naquela noite, enquanto levava a roupa para cima, ouvi Lorraine falando ao telefone. Ela não sabia que eu estava em casa. Eu disse a Nathalie que ela vai amar esta cozinha depois da reforma, Lorraine riu. Os armários são antigos. Finalmente vamos deixar esta casa moderna. Desci as escadas em silêncio antes que ela me notasse. Não por medo, mas porque percebi que ela já tinha me apagado do futuro deles. Na segunda-feira seguinte, meu telefone tocou. Era Tom Alvarez, nosso contador externo da empresa. Ele quase nunca me ligava diretamente. Diane, a voz dele parecia estranhamente séria. Você tem alguns minutos? Estive revisando a compensação dos executivos. Encontrei coisas que a Raquel precisa ver. Que tipo de coisas? Perguntei, sentando-me. Ele baixou o tom de voz. Grandes bônus de retenção executiva aprovados sem a revisão total do conselho. Franzi a testa. Algo mais? Uma viagem para um resort listada como conferência de fornecedores. Apenas um quarto de hotel reservado. Eu não precisei que lhe dissesse o outro nome. Ele continuou, a mais. As contribuições de aposentadoria dos funcionários horistas foram reduzidas silenciosamente, enquanto os bônus da diretoria aumentaram. Quando desliguei, fiquei sentada na cozinha por quase 20 minutos. Não pensei em vingança. Pensei em Frank Doyle. Ele trabalhava conosco desde os dias da garagem. Está com 68 anos e ainda chega antes do nascer do sol. Se Mark escolheu bônus egoístas em vez de pessoas como Frank, isso não era mais apenas sobre o meu casamento. Na manhã seguinte, meu telefone tocou antes das 8. Era Raquel. O Tom terminou de revisar tudo. Nós temos o suficiente. Segurei o fôlego. Para quê? Ela respondeu calmamente, para uma reunião de emergência do conselho. Amanhã, às 10 da manhã. Mal dormi na noite anterior à reunião. Eu não tinha medo do Mark, tinha medo do impacto das minhas decisões. Aos 49 anos, você sabe que escolhas difíceis raramente têm finais perfeitos. Eu ajudei a construir aquela empresa. Sabia cada aniversário de funcionário, cada emergência familiar que apoiamos em silêncio. Se eu tirasse o Mark, isso prejudicaria as pessoas que eu queria proteger? Às 9h40, meu advogado ligou. O juiz tinha assinado o divórcio.
Era oficial. A casa de Carmel era finalmente minha. Mark abriu mão dela achando que fez o melhor negócio do mundo ao escolher o condomínio e o barco. Ele chamou a casa dos meus pais de um poço sem fundo de despesas. Deixei que acreditasse nisso. Às 10 em ponto, Mark entrou na sala de reuniões do conselho. O mesmo terno caro, o mesmo sorriso confiante. Ele olhou ao redor e me viu. O sorriso sumiu. O que você está fazendo aqui? Isto é uma reunião de conselho, disse ele, rindo. Raquel fechou a pasta de couro. A Diane é diretora e acionista votante, Mark. Mark deu de ombros e se sentou na ponta oposta da mesa. Nathalie esperava do lado de fora, provavelmente achando que seria apresentada como a nova diretora de operações hoje. Raquel olhou para todos. Antes de começar, confirmem se receberam o relatório do auditor Tom Alvarez. Mark olhou o papel e mudou de expressão. O que é isto? Nossa pauta, respondeu Raquel. Compensação executiva, conflito de interesses, reembolsos de viagens e bônus não autorizados. A sala ficou em silêncio. Mark olhou para mim, irritado. Isso é por causa do divórcio. Não, Raquel interrompeu. Isto é sobre governança corporativa. O auditor encontrou bônus aprovados sem autorização do conselho e viagens de luxo pessoais registradas como despesas da empresa. Mark endureceu a voz, olhando para mim. Você quer destruir a empresa porque eu te deixei? Olhei bem nos olhos dele. Estou tentando impedir que você destrua a empresa que nós construímos, não a que você construiu sozinho. Raquel colocou a resolução na mesa. O primeiro voto foi rápido. A promoção pendente de Nathalie Green foi cancelada imediatamente por unanimidade. Mark ficou chocado. Ele esperava divisão, mas encontrou união. Raquel continuou. A segunda moção é sobre a destituição do Sr. Carter como CEO e a nomeação de David Reynolds como interino. Mark levantou-se num salto, a cadeira rolando para trás. Isso é loucura. Ele olhou para Steven Cole, um diretor antigo. Você me conhece há 20 anos, Steven. Vote não. Steven suspirou, desconfortável. Eu gostaria que isso não estivesse acontecendo, Mark. Mas não posso ignorar esses relatórios financeiros. Mark olhou para cada diretor e, finalmente, parou em mim. Isso é culpa sua. Por favor, votem, pediu Raquel. Um por um, as mãos subiram. Sim. 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 Chegou a minha vez. Olhei para o homem com quem dividi 25 anos da minha vida. Ele achou que eu era apenas a mulher das planilhas, alguém descartável que assinaria qualquer papel de olhos fechados. Ele esqueceu que o dinheiro que salvou este lugar veio do meu pai, e que os meus votos tinham peso 5. Levantei a mão firmemente. Sim. A moção foi aprovada. Mark Carter estava oficialmente destituído do cargo de CEO da Carter Precision Systems. Ele não tinha mais poder ali. Ficou paralisado, olhando para a mesa, percebendo que o seu império de arrogância tinha desmoronado por causa do seu próprio excesso de confiança. Quando saí do prédio, o sol brilhava. A enxaqueca tinha sumido. Eu não sabia exatamente como seria o meu futuro na velha casa de Carmel, mas de uma coisa eu tinha certeza, eu não era mais invisível. A minha história tinha sido respeitada. Se você gostou dessa história de reviravolta e justiça, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu comentário abaixo dizendo o que você achou da atitude da Diane. Até a próxima!